nós vamos ver como nasce uma igreja verdadeiramente missional. É isso que nós vamos ver hoje, irmãos. Então, acompanhem comigo, por gentileza, dos versículos 12 até o 26, que diz assim a palavra do nosso Deus. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Até aqui, irmãos, oremos uma vez mais, por favor. Bondoso eterno Pai, nós te damos graças porque, de fato, temos aqui a oportunidade de ler a Bíblia, de estudá-la, de meditar nas tuas palavras, Deus, que são fonte de vida para a nossa vida. Nós te louvamos porque podemos livremente, Deus, fazer isso. Mas também queremos agora rogar ao Senhor, ao teu Espírito, que nos dê iluminação da tua verdade para que compreendamos ela, a fim de que nós sirvamos ao Senhor com entendimento, com compreensão, e o Senhor se agrade do nosso viver, de modo que nós glorifiquemos o Senhor ao aplicá-lo em nossa vida em todas as circunstâncias, em toda situação que nós passamos. Portanto, se conosco, Pai, nesta noite, nós te rogamos e pedimos com um coração grato em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. No sermão anterior, então, nós contemplamos um dos momentos mais preciosos aqui da história da redenção. Nós vimos no versículo 11 que Jesus, então, ascendeu aos céus. Jesus, então, foi assunto aos céus. E nós vimos e conversamos na semana passada que isso não significou a ausência de Jesus. Isso não significou uma despedida para os apóstolos que ficaram ali olhando Jesus, sendo levantado, sendo assunto ali aos céus. Na verdade, Cristo estava sendo entronizado. Cristo, naquele momento ali, Deus Pai estava coroando Cristo como rei. Naquele momento ali, Cristo estava reinando. Cristo estava sendo exaltado depois de toda a humilhação. Cristo agora ascende aos céus exaltado. Mas ao mesmo tempo os seus discípulos permaneceram, ficaram ali olhando a Cristo Jesus sendo levantado. Então, Jesus dá uma ordem para eles, não é? Diz para que eles fiquem em Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém, até vir sobre vocês a promessa do Pai. E lá no versículo 8 do primeiro capítulo é dito que quando descesse o Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, dos discípulos, então eles seriam o quê? O plano seriam minhas testemunhas. Até aonde? Os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra.
Eles vivem agora, irmãos, nesse intervalo. Vejam vocês. Jesus Cristo ascendeu aos céus. Existe a promessa do Pai. Existe um período de tempo aqui. Este período de tempo é que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver hoje entre a ascensão e a promessa, o que Deus vai realizar. E a pergunta que fica para nós aqui é como a igreja deve viver nesse intervalo entre a ascensão e entre a promessa, né? Como a igreja deve viver. Em Atos capítulo 1, os versículos propostos aqui vão responder essa questão. O texto nos mostra como Deus vai preparar a sua igreja para cumprir, irmãos, a sua missão. Nós vamos ver hoje 3 características de como nasce verdadeiramente uma igreja missional. E nós vamos ver a primeira característica aqui de como nasce uma igreja verdadeiramente missional, porque uma igreja verdadeiramente missional, ela nasce aprendendo a esperar em oração. Vamos ver isso dos versículos 12 até o versículo 14. Então vejam vocês. Acompanhem comigo de novo ali. Depois que Jesus subiu aos céus, o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. Então perceba que nós temos aqui um indicativo de onde eles estavam, no Monte das Oliveiras. É dito que eles voltaram de lá. E aquela cidade ficava a uma distância de um sábado de Jerusalém. Aquele local ficava a distância de um sábado até Jerusalém. Então eles entraram em Jerusalém, foram para o cenáculo, está aqui no versículo 13. Estavam reunidos ali Pedro, Tiago, todos os apóstolos. E é dito no versículo 14 que todos estavam perseverantes, perseveravam de comum acordo, unânimes, em oração com as mulheres. E é dito ali que a mãe de Jesus está com eles e também os irmãos de Jesus. Então vejam, meus irmãos, após a ascensão, os discípulos obedeceram. Eles retornaram então para onde? Para Jerusalém, é o que diz aqui o texto. Eles permanecem na cidade, eles obedecem. Essa é a primeira característica então de uma igreja que deve se preparar para a missão. Ser uma igreja obediente. Nós não podemos ser uma igreja que está se preparando para a missão se nós não formos obedientes. Então a primeira coisa que nós devemos aprender aqui é sermos obedientes. E a gente entende, então, uma vez que eles responderam obedecendo a ordem, porque foi uma ordem de Jesus Cristo, não se ausentem de Jerusalém, é que a missão da igreja não começa com ela correndo na frente de Cristo Jesus. Eles não fizeram as coisas da cabeça deles. Eles não correram na frente de Cristo Jesus. Eles esperaram. Eles aprenderam a esperar. Então eles chegam aqui no cenáculo. O cenáculo aqui trata-se de um local grande, no segundo andar de uma casa, um espaço grande, e ali então eles ficaram. Os 11 apóstolos, é dito também aqui as mulheres, e fala da mãe de Jesus. Aqui na minha tradução está com Maria, mas na verdade é entre eles estava Maria e também os irmãos aqui de Jesus. Ou seja, homens, mulheres diferentes, histórias diferentes, mas agora eles estavam unidos pela fé, pela mesma fé. A cruz e a ressurreição aqui neste momento nos indica que uma família havia se formado. 120 pessoas que estavam aqui, diz a palavra de Deus, perseverantes. Perseveravam, irmãos, unânimes em oração. Eles não estavam, vejam vocês, a palavra de Deus nos diz que eles não estavam aqui construindo estratégias, eles não estavam aqui construindo métodos, como que agora eu vou falar de Jesus Cristo para outras pessoas, como que nós vamos agora fazer com que a igreja avance. Não, porque não é na força do braço humano, é na força de Deus, meus irmãos. Eles ficaram perseverantes aqui, orando. Eles estavam em oração, eles não estavam aqui tentando antecipar
o futuro. E quando a gente vê aqui a gramática grega da palavrinha perseveravam, isso indica constância. Indica que eles continuamente ficavam orando. Não era simplesmente uma oração, né, e vamos aguardar o Senhor. Não, a ideia é que eles constantemente aqui permaneciam em oração, se dedicavam continuamente e faziam isso em unidade. Aí vejam vocês, irmãos, pouco tempo antes, entre os apóstolos, quando Jesus ainda estava para ser ali posto na cruz, havia discussão entre eles, quem ia ser o maior dentre eles, que ia sentar ao lado de Cristo Jesus. Houve negação, houve discórdia entre eles, houve medo, houve a negação de Pedro também aqui. Agora o que nós estamos vendo aqui é comunhão. O que existe agora entre os discípulos é comunhão. O que mudou? O que fez, irmãos, com que eles mudassem? Lembram que Cristo ficou aparecendo para eles 40 dias, ensinando eles coisas concernentes ao reino de Deus, falando para eles que a missão é feita na minha obra. Você tem que olhar para trás, olha para o retrovisor, vejam o que eu fiz. É sustentado através da obra que eu realizei, é estabelecida na minha ressurreição. Vocês devem falar coisas concernentes ao reino de Deus, e vocês devem fazer isso debaixo do poder, sujeitos do poder do Espírito Santo. Então, percebam vocês, meus irmãos, o que está acontecendo aqui é o estabelecimento inicial da igreja em reconhecer que Cristo morreu, mas ele ressuscitou. E não só isso, quando eles viram Jesus ascendendo aos céus e os dois anjos cutucaram eles, versículo 11, que nós vimos na semana passada, eles reconheceram, creram que Jesus Cristo está exaltado. E nós vamos ver isso na outra semana, no discurso missionário de Pedro, lá no versículo 33 do capítulo 2, que Pedro vai dizer, ele está exaltado, e é ele quem envia o Espírito Santo. Eles creram, irmãos. Cristo agora está reinando nos céus. A missão de Deus, irmãos, sempre vai começar de joelhos. Nunca vai começar com uma estratégia, planejamento, algo do ser humano. Nunca vai ser na força do ser humano. Sempre vai ser com os joelhos dobrados. Sempre vai ser com a nossa cara no pó, meus irmãos. Só assim a missão da igreja vai ser bem sucedida. Então, o que nós estamos vendo aqui antes do Pentecostes? Depois vai vir o Pentecostes. Então, antes do Pentecostes houve oração. Antes do poder aqui houve dependência. Antes do testemunho houve comunhão com o nosso Deus. E, meus irmãos, nós devemos refletir acerca disso. Porque o que muitas vezes nós vemos aí, lamentavelmente, igrejas querendo poder, igrejas querendo crescimento, igrejas querendo ser relevantes, igrejas querendo influência, mas esquecem que a missão nasce da oração. A missão nasce da oração. Veja que não começou com recursos, não começou com planejamento, começou simplesmente com os joelhos dobrados. Perseveravam unânimes. Unânimes aqui é de comum acordo. A ideia é que eles tinham o mesmo pensamento. Você imagina na época, no contexto da época, porque ainda estavam perseguindo aqueles que seguiam a Cristo Jesus. Mas eles estavam lá reunidos, orando, esperando a promessa do Pai. E sabe-se lá se essa promessa ia acontecer ou não, irmãos. Eles não sabiam se ia acontecer. Mas eles creram e permaneceram em oração, com o mesmo pensamento. Vamos orar a Deus. Vamos dobrar os joelhos. Vamos confiar naquilo que o Mestre, o Senhor, nos disse. E eles permaneceram. Meus irmãos, uma igreja preparada para a missão é uma igreja que aprende, em primeiro lugar, a esperar diante de Deus. Uma igreja que aprende a esperar diante do Senhor. Mas em segundo lugar, nós vamos ver agora aqui que uma igreja verdadeiramente missional, ela nasce, além de aprender a esperar em oração,
ela confia na autoridade das Escrituras. Então, percebam vocês, aprende a esperar em oração, mas ao mesmo tempo confia na autoridade das Escrituras. Nós vamos ver isso dos versículos 15 até o 22. Veja vocês aqui o que é dito. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, versículo 11, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então veja, eles estavam ali no cenáculo, aguardando a promessa, não é verdade? Eles estavam ali ajoelhados, eles estavam orando perseverantes, estavam ali juntos, tendo o mesmo pensamento. Enquanto eles estavam ali aguardando, Pedro, ainda não havia descido o Espírito Santo, mas Pedro, já indicando então a sua proeminência na liderança da igreja, ele toma a palavra, ele se levanta e ele começa então a discursar. E aí ele vai dizer aqui então, algo muito interessante para todos nós, porque as primeiras palavras de Pedro aqui está no versículo 16, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura. Veja que Pedro aqui interpreta a queda de Judas à luz das Escrituras. Pedro agora já recuperado, já restaurado, porque o próprio Cristo apareceu para ele quando ele havia deixado já o ministério dele, porque ele negou Jesus. Jesus vai lá e diz: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Recupera Pedro. Pedro volta então a ser quem ele foi chamado para ser, e agora então ele se levanta e até interpreta as Escrituras, meus irmãos. Ele diz que Judas, o que aconteceu com Judas, já estava escrito nas Escrituras. É ou não é para nós confiarmos nas Escrituras? Que maravilha, meus irmãos, saber disso. A traição de Judas não pegou Deus de surpresa. Já estava nas Escrituras. Pedro está interpretando. Deus não foi pego no contrapé, meus irmãos. Ele nunca é pego no contrapé quando acontece alguma coisa. Ele é soberano, ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele é o nosso Deus. Aquilo que aconteceu já havia sido anunciado nas Escrituras, é o que Pedro aqui está dizendo. Isso nos ensina, meus amados irmãos, uma verdade fundamental. Nada, veja bem, nada escapa do controle soberano de Deus. Nada. Fique tranquilo, a sua vida e a sua história não está escondida diante da face do nosso Senhor. Ele sabe tudo o que se passa com você e comigo. Com todos. E isso, irmãos, não deve nos causar temor. Embora nós devemos pensar isso também. Porque a palavra diz, Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Mas não deve ser para o nosso medo. Isso deve ser para o nosso prazer, para a nossa esperança. Que bom que Deus me cuida. Que bom que Deus me assiste. Que bom que Deus olha para mim. Louvado seja Deus por isso. Mas Pedro também, à medida que ele diz que as Escrituras, então, né, já dizia isso a respeito de Judas, ele também nos traz aqui algo interessante. Na verdade, ele relembra aqui algo tenebroso e algo até doloroso, porque veja você, ele diz assim no versículo 16 ainda, parte B, ele vai falar acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é para nós refletirmos. Judas andou ou não andou com Jesus? Judas ouviu ou não ouviu Jesus? Judas presenciou ou não presenciou o milagre com Jesus? Judas participou ou não participou do ministério de Jesus? Judas caiu ou não caiu?
Isso deve nos confrontar, meus irmãos, porque é possível nós estarmos perto de Cristo, assim como Judas, mas não pertencer a Cristo Jesus. Essa é a minha risada de nervoso, tá? É de contemplação, é de reflexão. Porque a gente pode dizer que estamos servindo a Cristo, que estamos perto de Cristo, que amamos a Cristo, mas mesmo assim não pertencermos a Cristo Jesus. Assim como Judas. Que Deus nos livre disso, irmãos. É possível frequentar a igreja sem ter um coração transformado. Vejam, Pedro falhou também. Não tem distinção para Deus no sentido de que um negou e o outro traiu. Os dois falharam. Qual foi a diferença? Porque os dois aqui pecaram, mas existe uma diferença. Pedro se arrependeu, genuinamente, verdadeiramente. Pedro se arrependeu, Judas não. Judas endureceu seu coração. Pedro voltou para Cristo. Judas entregou-se ao desespero. A diferença não está na gravidade do pecado, está na resposta do coração. Irmãos, não está na gravidade do pecado, não importa o pecado que eu e você cometemos. Se nós nos arrependermos genuinamente, verdadeiramente, o sangue de Cristo cobre este pecado. Não endureçamos o nosso coração. Assim como o autor de Hebreus vai dizer, hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração. Volte-se para Deus. Arrependa-te. Deus perdoa e Deus te acolhe. Sejamos como Pedro e não como Judas. Em seguida, Pedro cita novamente aqui as Escrituras, porque ele vai falar no versículo 20, ele cita uns salmos aqui. Ele diz, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E aqui então ele vai dizer, interpreta novamente a Escritura, como agora, nesse contexto e nesse momento, de que deveria completar o colegiado apostólico, para que a missão começasse. Ele interpretou esse salmo nesse sentido. Aqui ele diz na parte final do versículo 20, tome outro aqui o seu encargo, ou seja, a missão precisa continuar. Por isso, outro homem aqui deveria tomar ou ocupar o lugar que Judas aqui havia deixado. Observe como, aqui é interessante, como a igreja decide isso. Porque no versículo 21, então, ele diz que era necessário que um homem que houvesse ali acompanhado eles todo o tempo, desde o batismo de João, né, de Jesus, né, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas. Então veja, irmãos, não foi a escolha pelo mais habilidoso, não foi a escolha pelo mais popular, não foi uma escolha pelo mais inteligente, pelo mais talentoso. Não, houve critérios bíblicos para a escolha desse 12º aqui apóstolo. Não foi uma escolha humana, não foi por aquele que era mais carismático, por aquele que era mais influente. Teve critérios estabelecidos claramente pela palavra do Senhor. O novo apóstolo deveria ter acompanhado Jesus desde o início e ser testemunha da ressurreição de Jesus. Irmãos, a igreja ela é edificada sobre testemunhas da ressurreição. Assim nós temos lá em Efésios capítulo 2, versículo 20. Nós somos edificados pelos apóstolos, pela pregação dos apóstolos que viram Cristo Jesus. Que viram Cristo Jesus. Por isso, o apostolado é único. Hoje não existe mais apóstolos, irmãos. Se não passar no crivo desse critério aqui, não existe mais apóstolo ofício. Como função, apóstolo significa enviado. O significado de apóstolo. Mas o ofício de apóstolo, esse que as Escrituras nos dizem aqui, não existe mais, irmãos. Hoje não precisamos de novos apóstolos. Por quê? Porque nós precisamos permanecer fiéis à palavra deixada por esses apóstolos aqui. Por isso que nós temos aqui as cartas de Paulo, outras cartas de outros apóstolos,
porque é ali que a igreja está fundamentada, na doutrina dos apóstolos. Inclusive, no versículo 42 do capítulo 2, se você der uma folhada na sua Bíblia aí, você vai ver o que está escrito aqui no versículo 42. A mesma palavrinha, perseveravam. Agora, 3.000 pessoas depois da pregação de Paulo, junto com esses 120 que nós lemos aqui. Eles perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos. Que apóstolos? O colegiado apostólico, irmãos. Desses apóstolos aqui. Desses apóstolos. Portanto, meus amados irmãos, a igreja, ela não deve ser dirigida por opinião humana. Você vai ouvir muito. Quem sabe você já não foi um desses. Olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Quem sabe tem que ser desse jeito, quem sabe tem que ser de outro jeito. Mas a igreja não é dirigida por opiniões, ela não é guiada por tendências e ela não é sustentada por novidades. Ela vive sob a autoridade das Escrituras. A igreja do Senhor vive debaixo da autoridade das Escrituras. Eu já falei em outra oportunidade aqui. Se as Escrituras não estiverem no centro da igreja, saia da igreja. As Escrituras é o fundamento da igreja. É ela quem nos guia, quem nos conduz. É ela que mostra, nos transforma pelo conteúdo cristão que há nela aqui, o conteúdo evangélico, por assim dizer. As Escrituras, meus irmãos. Portanto, meus amados irmãos, como nasce uma igreja missional? Confiando na autoridade das Escrituras. Primeiro, ela aprende a esperar em oração. Segundo, ela confia piamente na autoridade dessas palavras aqui. Não é o lema da Reforma Protestante, sola Escritura. Ela é suficiente para nós, mas toda a Escritura, assim como Paulo falou lá aqui em Atos, capítulo 20, quando ele falou lá com os presbíteros em Efésios, dizendo que ele não suprimiu nada, toda a Escritura ele apresentou para eles. Completamente. Não é porque é um texto mais espinhento que nós não vamos lidar sim, à luz do contexto maior, de uma narrativa maior, da história da redenção, porque é isso que está acontecendo aqui, irmãos. Aqui nós estamos num novo momento. E nós vamos ver no capítulo 2, quando nós sabemos que o reino de Deus é estabelecido quando Cristo veio na sua primeira vinda. O Espírito Santo, quando desceu, nós temos o estabelecimento da era messiânica. Quando a igreja vai se expandir, nós já vamos ver isso no capítulo 2, a partir do versículo 14, no discurso de Pedro, que 3.000 pessoas se converteram. Nós estamos nessa era, meus irmãos. Nessa era nós estamos. Mas por último, como nasce verdadeiramente uma igreja missional? Primeiro, aprendendo a esperar em oração. Segundo, confiando na autoridade de Deus. Terceiro, dependendo, meus irmãos, da direção do Senhor. É o que nós vamos ver agora aqui, dos versículos 23 até o versículo 26. Vejam vocês. Então, propuseram 2. José chamado Barsabás, cognominado Justo. E eu acho interessante isso, né? Porque parece, aparentemente, não é? Que queriam escolher o Barsabás. Porque dizem assim, Barsabás, cognominado Justo. E Matias. E Matias, tá? Matias, vem cá. Parece que não tinha outro. Sabe aquele jogo de futebol? Né? Tem um campinho lá, ninguém quer escolher aquele piorzinho, né? Ah, não, tem ele ali, tá? Vem cá, vamos ver se Deus vai te escolher. Aí tá Matias. Aí eu acho interessante isso. Aí diz assim, no versículo 24: E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio caminho. E aqui a tradução também é interessante, porque a tradução vai dizer que é o lugar que pertencia a ele. A tradução aqui, o seu próprio caminho. E os lançaram em sortes. Olha só, que coincidência, né? Vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então, meus irmãos, aqui chega o momento de escolher aquele que iria ocupar o lugar de Judas, conforme o próprio Pedro nos diz aqui, segundo o livro dos Salmos. Então, ele interpretou aqui nesse sentido.
e Matias, então, é eleito aqui. 2 nomes são apresentados, José, Barsabás e Matias. Por quê? Porque ambos preenchiam os requisitos. Haviam visto Jesus sendo batizado, andaram, no ministério de Jesus até o momento em que Jesus foi assunto aos céus. Eles cumpriam os requisitos. Percebam que não eram todos. Tinham que cumprir, então, os requisitos. E qual deles deveria ser escolhido? Aí a igreja faz algo aqui extraordinário. Veja que é dito que toda a igreja, 24, e orando. Quem orando? Toda a igreja estava orando a Deus, para que Deus revelasse, então, quem eles deveriam escolher. E aqui também, irmãos, algo interessante, porque eles vão dizer que somente Deus conhece o coração dos seres humanos. É o que eles dizem aqui, Senhor, versículo 24 ainda, que conheces o coração de todos. Mais uma vez, irmãos, eu digo a vocês, isso é um alento para nós. Isso deve servir de alegria para nós. O Senhor conhece o meu e o teu coração. Ao mesmo tempo, deve servir de alerta para nós. Deus sabe o que passa com você. Então, o Senhor conhece o nosso coração. E depois, então, eles pedem, mostra qual destes 2 aqui tem escolhido, ainda no versículo 24, o final dele. E perceba que eles não estão pedindo que Deus escolha. Eles estão pedindo que Deus mostre a eles quem foi o escolhido. Na verdade, ele só foi escolhido porque Deus já havia escolhido Matias. Isso aqui, irmãos, é uma demonstração de confiança na soberania divina. As sortes são lançadas e a sorte, então, cai sobre Matias. Não porque o acaso estava governando, mas exatamente porque Deus é quem governa todas as coisas. Tem um provérbio que diz assim, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Ainda que você pense que é você quem está conduzindo a sua vida, saiba você que Deus é quem está soberanamente trabalhando em você. Muitas vezes nós não vamos entender na curva por que as coisas acontecem conosco. Mas lá no final, dentro do plano soberano da redenção de Deus, existe algum motivo de estar acontecendo na sua vida o que está acontecendo. E nós devemos confiar que os caminhos do Senhor são melhores que os nossos. Nós devemos, ainda que soframos, ainda que a gente passe por algumas agruras, ainda que nós então enfrentemos alguns desafios, algumas dificuldades, entender que sempre é para o nosso bem, nunca é para o nosso mal. Ainda que aparentemente a gente não enxergue o bem como nós gostaríamos que estivesse em nossa vida. Isso, irmãos, é perseverar na fé. Perseverantes, sermos perseverantes. Inclusive tem uma palavrinha para isso, chamada hipomone, aquilo que nós vimos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 3, para que nós sejamos perseverantes. Essa palavrinha perseverante também traz essa ideia de que mesmo em situações adversas, nós continuamos servindo ao Senhor. Mesmo em situações contrárias, aquilo que nós gostaríamos que estivesse acontecendo em nossa vida, nós continuamos servindo ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então a escolha de Matias encerra aqui esse período de preparação. Agora o que nós temos aqui antes do Pentecostes? Nós temos agora o colegiado apostólico inteiro, os 12 apóstolos. Então eles já receberam todas as orientações de Cristo Jesus, eles já aqui estão com o colegiado completo, agora eles estão preparados para a descida, então, do Espírito Santo. O Pentecostes, irmãos, está prestes a acontecer, está ali na porta e vai acontecer logo em seguida. E nós vamos ver isso na próxima semana. Na próxima semana nós vamos ver aqui a descida do Pentecostes. Irmãos, lamentavelmente nós vivemos em uma cultura que exalta a autossuficiência. Lamentavelmente, nós vivemos uma cultura pragmática, que não espera em oração, que não confia na autoridade da palavra de Deus. É um momento em que a igreja atual ela está vivendo, em que ela não se deixa ser conduzida por Cristo Jesus e pela palavra de Deus consequentemente.
E nós temos que aprender a depender de Deus, irmãos. Porque a missão não vai avançar na força do braço humano. Não estou dizendo que os métodos não devam existir, não estou dizendo que o planejamento não deve existir, mas isso é secundário. O que vai trazer pessoas para a igreja é o método de Deus. Veja que Deus não tem um método, Deus tem pessoas. Deus usa pessoas. Deus não tem uma missão para a igreja, Deus tem uma igreja que deve ser missionária. Então, quando você começa a entender as Escrituras, você percebe que é o contrário do que muitas vezes você vê por aí. E é isso que eu me refiro. Nós primeiro devemos estar totalmente submetidos à palavra de Deus, sujeitos, engolfados pela palavra, imergidos na palavra do Senhor, para que então possamos cumprir a missão do Senhor. Porque senão, irmãos, é um desserviço que nós fazemos para o reino. Não sabemos o que falar, não sabemos o que dizer, não sabemos como nos portar, não sabemos nada. Vamos começar a fazer as coisas na força do nosso braço, achando que a nossa inteligência, que a nossa capacidade, que a nossa intelectualidade, que a nossa habilidade, quem vai trazer as pessoas para Deus. Na verdade, a gente quer trazer as pessoas para a igreja, não para Deus. Por isso que a gente não fala as verdades de Deus muitas vezes como gostaríamos de falar. Nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender isso. Eu gostaria aqui, então, de dizer para os irmãos que a missão não avança pela força humana. Ela avança quando reconhecemos que o Senhor dirige a sua própria igreja. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, meus irmãos. Observe como Deus aqui prepara a sua igreja. Antes do Pentecostes aqui, não havia multidões. Não havia milagres, não havia crescimento. Mas havia 4 coisas fundamentais na preparação aqui da igreja. Quais são? Havia oração, havia unidade, havia a palavra do Senhor e havia dependência de Deus. Irmãos, isso era suficiente para que o Espírito pudesse, então, encher aquelas pessoas e elas seriam usadas, instrumentos dele, para cumprir a missão. A missão nunca nasce da capacidade humana. Ela nasce da ação soberana de Deus através de um povo que confia nele. E eu gostaria, para que nós aqui encerrássemos, fazer algumas aplicações para a igreja. Primeira delas, irmãos, uma igreja saudável aprende a esperar em oração. Antes de agir, ela busca a Deus. Antes de decidir, ela dobra os joelhos. Uma igreja saudável submete-se às Escrituras. Ela não segue a cultura. Ela não segue os modismos por aí. Ela segue a palavra de Deus, irmãos. Uma igreja saudável depende da direção do Senhor. Ela entende que Deus é quem continua aqui guiando, sendo a direção da igreja. Deus continua governando aqui a sua igreja. Porque nada foge, irmãos, do controle do nosso Senhor. Nada. Nem perdas, nem crises, nem transições. E por fim, esse texto aqui ele nos aponta 2 caminhos. Quais são esses caminhos? O caminho de Judas e o caminho de Pedro. Veja que Pedro está falando de Judas. São 2 caminhos que as Escrituras estão agora colocando diante da igreja, diante de vocês, diante de todos nós. Judas, meus irmãos, andava com Jesus, estava perto de Jesus, mas ele não se rendeu a Jesus. Pedro, por sua vez, era imperfeito. A igreja como um toda, né? Eram imperfeitos, eram falhos, mas eles eram perseverantes. Ah, irmãos, quantos não começam bem e não terminam? Não perseveram. Não são constantes. Acho que isso é um mal de todos e acaba adentrando a igreja do Senhor. A gente, veja a sua vida. Quantas vezes, quem sabe, você não quis começar algo, mas não terminou? Agora vai dar certo, agora eu vou começar um regime. E não deu certo.
agora eu vou me policiar, eu vou fazer as coisas desse jeito, vai ser assim, vai ser assado. Ah, dá um tempinho, acabou. Agora eu vou aprender um instrumento, não vou. Agora eu vou fazer, não vai. Meus irmãos, temos que ser perseverantes, constantes, dedicados naquilo que nos propusermos a fazer. A igreja foi assim, ficou perseverante. Lembram que eu falei que Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa? Então Jesus Cristo ficou aparecendo 40 dias para eles. Ou seja, eles tiveram ali um hiato de 10 dias até o Pentecostes. Então eles ficaram 10 dias unânimes aqui, perseverantes em oração. Para nós é fácil entender isso, porque sabemos que aconteceu o Pentecostes, mas eles não sabiam. Sabe-se lá se iam ficar 15 dias, 20 dias, um mês, 2 anos, não sabem. Mas é dito que eles estavam aqui perseverantes. E essa palavrinha ela vai aparecer, irmãos, seguidamente em Atos. Perseveravam, perseveravam, perseveravam. Nós vamos ver ela mais vezes aqui. Agora, a boa notícia é que Deus continua usando pecadores restaurados para testemunharem da ressurreição de Cristo Jesus. Até quando? Até que Ele volte, irmãos. Até que Ele volte. Se Cristo não ressuscitou, falei esse versículo hoje, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Mas Paulo, no 1 Coríntios capítulo 15, diz, Ele ressuscitou. Cristo está vivo, irmãos. Cristo está reinando. Cristo está exaltado nos céus. E a sua igreja continua avançando no poder do Espírito Santo, capacitando para que nós sejamos testemunhas desse Senhor e Salvador, a fim de que Ele receba toda a glória que lhe é devida. Por isso, irmãos, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos agradecer a Deus por sua palavra bendita. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por tua bendita palavra que fala ao nosso coração. Ó Deus, quem sabe esses discípulos não estavam com medo, não estavam com receio, não estavam duvidosos, Senhor. Não sabemos o que eles estavam sentindo, o que estava se passando, ó Deus, em seus corações. O que nós sabemos é que a tua palavra diz que eles estavam perseverantes em oração, que eles tinham o mesmo pensamento, que eles confiavam que o Senhor não iria deixá-los órfãos, e o Senhor não deixou, assim como o teu apóstolo João disse que o Senhor enviaria outro Consolador. E eles estavam esperançosos de que isso aconteceria. Tanto é verdade que teu apóstolo Pedro se levanta no meio daquela multidão e com intrepidez e ousadia começa a falar. Ele entendeu, ele percebeu, ele teve sensibilidade espiritual do que precisava acontecer para que o Espírito Santo descesse. Eles estavam em preparação, que nós entendamos também, Senhor, que estejamos sensíveis à tua voz, para que o teu Espírito, Deus, venha sobre a tua igreja aqui em Palmeira das Missões, mas não como um evento único, ó Senhor, como um espetáculo, mas para encher o nosso coração, a fim de que nós sejamos testemunhas do Senhor, para cumprir a missão que o Senhor deste aos teus discípulos, para que sejamos instrumentos do Senhor, a fim de levar as boas novas de salvação àqueles que andam perdidos por aí, para renovar corações que Deus uma vez conheceram o Senhor, mas que hoje estão longe do Senhor. Ajude-nos a ser Pedro, a nos arrependermos, Senhor, e a não termos corações duros quando ouvimos a tua voz, o teu chamado, dizendo, volta meu filho, volta. Ah, Senhor, nos ajude nisso, Pai. Guarde-nos de nós mesmos e faça-nos cada vez mais perseverantes em oração, a confiar na autoridade da tua palavra e não nas vozes que tem dentro de nós, ou naquelas que impedem que nós busquemos ao Senhor. Ajude-nos a sermos guiados somente por ti, Cristo Jesus, assim como nós lemos hoje aqui, ouvimos, tu que conhece todos os corações, sabe tudo o que se passa com nós, Pai.
Ó Senhor, então veja o que há de mal em nós e tira e faça-nos voltar completamente debruçados diante do teu poder, da tua majestade, reconhecendo que tu és Senhor, que tu é o Cristo e que tu estás exaltado, coroado, acima de tudo e de todos, e faz o teu querer sobre a vida da tua igreja aqui em Palmeiras das Missões, sobre a vida das pessoas que aqui estão, Senhor, sobre a tua igreja. Faz isso, meu Deus, faz isso, que sejamos reconhecidos como aqueles que testemunham fielmente, ó Deus, da palavra do Senhor, da obra de Cristo Jesus. Abençoa-nos nesse sentido, Pai. Mas primeiro quebranta-nos, para que oremos ao Senhor, para que confiemos no Senhor e para que sejamos guiados pelo Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ter um momento de pós-lúdio, depois nós estaremos encerrando o culto.